Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passar esse final de semana? Final de semana de rodada, da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, também rodadas, final de semana de muita quermesse aqui na minha região, em Ribeirão Preto. Quermesse boa, de qualidade lá na Catedral para ajudar para uma causa maior as reformas da Catedral Metropolitana aqui de Ribeirão Preto. Mas enfim, o papo não é esse. Vamos conversar sobre a 10ª rodada. Seja muito bem-vindo você do outro lado na Rede Contodaro. Aqui eu sempre trago análise das principais equipes do futebol brasileiro. Nesse vídeo de hoje será sobre a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, desde os jogos de sábado até o jogo de hoje, entre Bragantino e Juventude, você vai acompanhar aqui uma análise minuciosa, não minuciosa, mas curtinha, rapidinha, um pin-up para você ter no seu dia do que de melhor aconteceu em cada um dos 9 jogos nessa rodada. Vale destacar, o 10º jogo entre Botafogo e Ceará vai ser disputado aqui 2 semanas por conta de questão de calendário, polícia, agenda, segurança lá no Rio de Janeiro e etc. Bom, meus queridos, vamos começar então com os jogos de sábado, mas antes, vou pedir um favorzinho, deixa o like aqui nessa joinha que tá pra cima, deixa o like nela, tô sem voz aqui praticamente gravando esse vídeo pra vocês não podiam ficar sem análise completa da rodada. Então deixa o like, compartilha, se inscreve, deixa sua opinião aí também nos comentários do que você achou dessa 9ª rodada. Uma rodada muito quente de questão de reclamação de arbitragem. Não à toa no principal jogo da rodada a gente teve reclamação. Mas se inscreve aí para você não perder nada que de melhor vai acontecer. Aliás, daqui 2 semaninhas no máximo a gente vai começar aqui a passar um esquenta sobre o Mundial de Clubes. Então sempre vai ter um videozinho analisando as principais equipes, quais equipes, né, das 4 brasileiras podem ir mais longe, quem eu acho que vai ser o favorito para ser campeão desse Mundial. Então, se inscreve aí para você não perder a minha análise da rodada, né, da rodada dos clubes brasileiros. Vamos começar então pelos jogos de sábado. Bom, o Fluminense venceu de virada o Vasco por 2-1, o Vasco saiu na frente com o João Vitor, depois Verratti com gol contra e Guga fizeram os gols do Flusão. Foi um jogo bom, né, equilibrado, um jogo bem equilibrado mesmo entre as duas equipes. Gostei do que eu vi, gostei do que foi apresentado entre eles. Cara, desculpa, mas eu tenho que ficar limpando minha garganta aqui conforme os jogos vão passando aqui fazendo comentários com vocês. Mas foi um jogo muito equilibrado, o Fluminense conseguiu vencer o clássico, um clássico bem disputado, que ficou nesse 2-1, né? Acho muito justo isso, porque o Vasco foi melhor no primeiro tempo, razoavelmente melhor, depois o Fluminense equilibrou as coisas e conseguiu ir mais para o ataque na reta final ali do segundo tempo, fazendo ali os seus 2 gols, né? Com isso, o Fluminense ele chega perto ali da zona de classificação para a Libertadores. Deixa eu confirmar com vocês. Ele está na 5ª colocação, se coloca ali entre os 6 melhores clubes do Brasileirão. O Vasco, infelizmente, já vai amargurando a parte de baixo da tabela. Precisa retomar, precisa vencer os próximos jogos para pensar melhor e jogar mais tranquilo o Campeonato Brasileiro. Foi bem na Copa do Brasil, classificou, não jogando tão bem, é verdade, contra o Operário, mas precisa sim apresentar o melhor futebol no Campeonato Brasileiro. No sábado também tivemos a vitória surpreendente do Mirassol por 2-1 em cima do São Paulo. O Ferrarese fez o primeiro gol contra do jogo a favor do Leão do Interior e o Reinaldo de pênalti no finalzinho fechou o placar em 2-0. O jogo marcou a disparada do Reinaldo na questão de artilheiro do time na competição, né? Foi o 5º gol marcado pelo Reinaldo com a camisa do Mirassol e o São Paulo perdeu uma baita oportunidade de se aproximar do G6. Era um confronto que eu colocava assim o São Paulo como favorito para essa vitória, lembrando que se vencesse, dependendo dos resultados, poderia ir para 6º lugar ali, entrar no G6 de vez. É muito inconsistente o trabalho do Zubeldia à frente da equipe. Não dá para falar que é um bom trabalho de questão de desempenho, mas de resultado é um trabalho mediano, né? Empata bastante, é muito equilibrado nesse sentido, né? O São Paulo, no momento, na 10ª rodada, tem 6 empates na competição, 2 vitórias, 2 derrotas. Então, assim, é muito equilibrado, mas sempre pendendo para baixo, né? Nunca tem algo que destoa para cima. É difícil isso. A gente não consegue dizer aqui bons jogos do São Paulo nesse Campeonato Brasileiro, por exemplo. Por enquanto ainda não teve um grande jogo ofensivo. Defensivo o time sempre consegue ir bem. Mas esse jogo contra o Mirassol, esquece, não foi bem. Apesar do primeiro tempo ter ido ok, ter criado chances, mas não ter aproveitado. Mas ofensivamente o time está devendo aproveitar principalmente as chances que cria.
Também no sábado tivemos um empate muito bom entre Atlético Mineiro e Corinthians. Foi um 0-0 também muito corrido, com grandes chances dos dois lados. O Corinthians teve uma grande chance no primeiro tempo com o Thales Magno. Depois o Atlético teve com o Rony ainda no primeiro tempo também com uma baita defesa do Hugo, né? Selecionável aí pelo Carlo Ancelotti. Mas foi um bom jogo. Acho que as defesas dos dois times se sobressaíram em relação aos ataques, tanto de Corinthians quanto de Atlético no caso. Acho que a defesa foi muito bem, conseguiu anular os dois bons ataques. Tá? O Atlético, por mais que não tenha desempenhando muito bem o ataque nesse ano, é um ataque sim muito bom. E o Corinthians tem o principal jogador desse Campeonato Brasileiro, Yuri Alberto, né, que infelizmente se machucou, deve ficar aí 8 semaninhas fora. E é uma má notícia para o Corinthians, né? Porque é o principal homem ofensivo do Corinthians. Quando volta Depay, volta Garro, perde o Yuri Alberto para essa sequência do Brasileirão, pelo menos para esses três últimos jogos, né? Tem a Sul-Americana, tem o Campeonato Brasileiro no próximo final de semana e acho que acabou, né? Esses dois próximos jogos, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Bom, no domingo também, né, no dia seguinte, famoso ontem, tivemos a vitória polêmica do Grêmio em cima do Bahia por 1-0, com um pênalti polêmico também, né? Na minha opinião, cara, não foi pênalti, não há como você discordar disso, você mesmo gremista. Eu acho que a gente tem que partir do seguinte, eu já vou falar inclusive de Palmeiras e Flamengo, engatar esse assunto de arbitragem com os dois jogos. A arbitragem do futebol brasileiro é muito ruim. E a gente teve a oportunidade, eu englobo vocês também, presidentes e presidentes de federações. A gente teve a oportunidade de mudar isso com o Edinaldo, não conseguimos. Vocês, presidentes, vocês, presidentes de federações, foram de acordo com a manutenção, o mantimento dessa questão da arbitragem ruim, de não destinar boa parte da verba para a comissão de arbitragem, para a melhoria da arbitragem. Então, assim, esses erros passam muito pelas mãos de vocês também, os próprios presidentes. Então, o presidente do Grêmio que reclamou das arbitragens foi muito bem recompensado com esse pênalti a favor do seu time contra o Bahia, né? Eu acredito que tenha sido muito bem recompensado. Rendeu a vitória, rendeu o Grêmio a voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Muito importante para o Grêmio, chega na 12ª colocação, 12 pontos, terceira vitória no Brasileirão, mas essa vitória não apaga a um péssimo jogo que o Grêmio vem fazendo. Então, assim, por mais que tenha erros a favor do Grêmio, por mais que tenha erros a favor contra o Grêmio joga mal. É um time que está jogando mal por conta de decisões ruins da sua diretoria também. Sobre o Palmeiras e Flamengo, cara, para mim todas as principais marcações do jogo foram erradas. A do pênalti para o Palmeiras foi marcada errada. Tá? Eu acho que deveria ter colocado ali a linha de impedimento em cima da bola para definir e ser uma marcação mais concreta do que simplesmente olhar pela imagem, que a imagem é sim inconclusiva. A imagem que a gente tem na transmissão de TV, na transmissão que a própria CBF organiza, é inconclusiva, é má posicionada, não tem um posicionamento. Por quê? Porque não tem investimento nessa questão. É muito melhor a gente ter um campeonato longo que desculpa o termo, mas que se exploda aí, eu ia falar outro, mas eu acabei vindo esse de ideia, que se exploda a questão de melhora do nosso futebol. O que vale é você estar torcendo, você estar aí se envolvendo, você pagando as bets que patrocinam, as inúmeras bets que patrocinam o campeonato, betando no Brasileirão. Isso é o principal, isso eu acho que é o principal para a CBF. Então você aí que exige um futebol melhor, a gente tem uma esperança com o Carlo Ancelotti, tomara que isso revolucione o nosso futebol como um todo, porque a esperança cada vez ela some mais. Ela já está desse tamanhozinho. Cada vez ela vai diminuindo sobre um melhor futebol. Daqui a pouco a gente está vendo um campeonato de várzea, cara. Um campeonato que tudo acontece. Se a gente gritar da arquibancada, tem chance do juiz marcar um pênalti. E eu acho que esse pênalti para o Flamengo foi muito disso. Né? Não foi pênalti, não tem carga, não tem intensidade. E que tristeza a gente terminar a Premier League, o campeonato inglês, justamente nesse final de semana. Porque a gente tem aula de como conduzir uma partida de futebol com a Premier League. Não só de questão de arbitragem, mas de preparo, de questão de jogo. A gente tem uma aula, tem uma oportunidade de ter essa aula EAD para quem é dono da CBF. E a gente não aproveita. Eu já falei do jogo do Grêmio aqui, venceu, o Bahia se desequilibrou completamente depois do pênalti, não conseguiu criar mais nada. Mas a gente teve essa aula, tem todo ano, toda temporada a gente tem essa aula. Começa geralmente em junho e agosto deve começar a próxima aula, tá? Próxima temporada, próximo ciclo de aulas. E a gente perde a oportunidade de aprender e desenvolver o nosso futebol.
Cara, não é. Essa falta não seria. Esse pênalti em cima do Arrascaeta não seria marcado em nenhum outro país do mundo, em nenhum outro futebol do mundo. Seria marcado, talvez no campeonato árabe lá, pro Messi bater, pro Cristiano Ronaldo bater, até teria sido marcado. Mas esse pênalti, para mim, é o supra-sumo do que é a arbitragem do futebol brasileiro. Vamos falar em todo o jogo. Outros erros. Acho que o único acerto ali foi a não marcação do pênalti do Vitor Roque, mas o Gustavo Gomes deveria ter sido expulso. E só, né? Os dois pênaltis não foram. O pênalti do Vitor Roque também não foi. E o Gustavo Gomes deveria ter sido expulso. Acho que é isso. De erro de arbitragem mais clássico, assim, mais gritante. Mas o Flamengo foi bem, conseguiu evoluir um pouco mais no segundo tempo. Detalhe que evoluiu na saída do Danilo, né? Ele saiu de campo, o Flamengo cresceu em campo e conseguiu essa boa vitória. Só que vale o detalhe aqui. Era um jogo a nível europeu. Para quem assiste Premier League, para quem assiste da Liga e etc., você via claramente dois times preparados para jogar esse grande jogo. O Palmeiras taticamente conseguiu se defender muito bem, conseguindo anular as boas ofensivas do Flamengo, aí com exceção a do pênalti. E o Flamengo conseguiu anular também muito bem o Estevão, que não criou nada mais nesse jogo. Também anulando as jogadas pelo lado direito, que é o lado mais forte do Palmeiras. E o lado esquerdo do Palmeiras sem criar muito. Né? Muito por conta do bom posicionamento dos dois zagueiros do Flamengo. Foi um bom jogo até o pênalti. Depois ali o Palmeiras se desequilibrou. Precisava buscar o resultado e acabou se abrindo. E esse 2-0, infelizmente, cara, sinto de dizer, tá, flamenguista, mas não reflete em nada do que foi o jogo. Foi um jogo muito equilibrado. O Palmeiras se defendendo bem, o Flamengo conseguindo se desvencilhar essa boa marcação. O Palmeiras também criando algumas jogadas, apesar de ter aproveitado poucas. E eu acho que esse é o principal defeito do Palmeiras pré-mundial, de uma equipe que não consegue aproveitar a chance que cria, e no mundial vão ser cada vez mais escassas. Mas, cara, um título para esse jogo, um título a nível europeu, mas infelizmente com arbitragem brasileira. Também no domingo tivemos um jogo entre Sport e Internacional, empate com gols, né, de ambos os lados aí, empate com ambas marcam. Christian Barleta fez o primeiro gol do jogo a favor do Sport, depois o Gustavo Prado empatou para o Inter no comecinho do segundo tempo com um golaço, viu? Foi um belo gol. Cara, vale destacar o Paulo Patrick, né, que lidera ali a assistência do campeonato com 4 passes a gol. É um bom meia ali, que não à toa estava no radar para ser convocado, mas eu acredito por conta da idade ficou de fora. Mas o Inter vem numa boa crescente, né, oscila bastante. Né, tá com 11 pontos, ainda está na parte de baixo do campeonato, mas tem tudo para arrancar aí, ter uma boa arrancada e subir, mas acaba perdendo pontos ali importantes para o Sport, que seus rivais não perderam. Ao Sport, cara, é impressionante como o time não consegue segurar resultado, não consegue segurar sequer uma vitória simples dentro de casa. E olha o que o time criou, né? Criou bastante chances, mas aproveitou pouquíssimas delas, só com Valeta mesmo. Já o Santos venceu fora de casa, a vitória por 1-0, gol do Guilherme. Ele que tinha desperdiçado uma gigantesca oportunidade antes do gol, conseguiu fazer o gol na sequência e o Santos só se segurou no final, torcendo para acabar o jogo, e o Vitória aproveitando poucas chances, parando no goleirão Gabriel Brazão. E a história de 2023, ano do rebaixamento do Santos, vai se repetindo, né? 2023 e os outros anos para trás também. O João Paulo fazendo milagres, ajudando o time a se manter na Série A. No caso, esse ano é o Brazão, que vem fazendo essas defesas importantes e segurando o resultado para o Santos. Esse resultado foi importante para o Santos, mas mesmo assim o Santos não conseguiu sair do Z4. O Cruzeiro fechou os jogos de domingo, né, vencendo por 2-0 o Fortaleza fora de casa. Caio Jorge e Lucas Silva fizeram 2 gols relâmpagos ali, com um intervalo de 7 minutos para cada, num jogo bom do Cruzeiro. Né, dominou tranquilamente ali o Fortaleza com os pés nas costas e conseguiu sair com esse bom resultado do Castelão. Hoje, segunda-feira, o Bragantino conseguiu vencer o Juventude por 1-0, num golaço do John de falta, né? A bola foi morrer no ângulo. Foi um jogo, um primeiro tempo dominado pelo Bragantino, com grande chance de massa bruta, e um segundo tempo mais dominado pelo Juventude. Estou falando um pouquinho mais pausado por conta da garganta mesmo, gente. Mas o Juventude conseguiu fazer um bom segundo tempo,
retomar essa confiança, né? Tomara que consiga retomar essa confiança para os próximos jogos, mas é um time que vem perdendo muitos pontos fora de casa. Dentro de casa, até a entrevista do Nenê se baseia muito nisso. Dentro de casa a equipe consegue jogar bem, consegue desempenhar melhor, mas fora de casa vem tendo esses tropeços. Mas o Bragantino conseguiu fazer 1-0 no primeiro tempo, embola a parte de cima, tá todo mundo perto da questão de pontuação. O líder dessa rodada, por exemplo, o Palmeiras, pode na última rodada, né, nessa quarta rodada, terminar na quarta colocação. Quarta colocação não. O Palmeiras na 11ª rodada pode terminar da primeira para a quarta colocação do Campeonato Brasileiro, dependendo de uma combinação inexplicável de resultados, né? Cruzeiro ganhar, Flamengo ganhar e o próprio Bragantino vencer o Fortaleza fora de casa. Não, perdão. Vencer o Vasco fora de casa em São Januário. Bom, cara, é isso dos 9 jogos, perdão, da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando sempre que vamos ter ainda, né, o jogo remarcado. Deixa eu pegar aqui a data certinho para vocês. O jogo remarcado entre Botafogo e Ceará, que será realizado na quarta-feira, dia 4 de junho, antes do Mundial de Clubes, se eu não me engano, ou não, antes da data FIFA, né, da nossa querida seleção brasileira aí, da estreia do Carleto à frente da seleção. E, cara, eu busquei uns dados importantes para dizer para vocês. Cara e caras. Nunca antes na história do Campeonato Brasileiro, isso vale destacar também no vídeo que eu acabei esquecendo de falar entre Palmeiras e Flamengo, nunca antes na história a gente teve um líder na 10ª rodada com 7 pontos de vantagem para o vice-líder. Então, assim, se o Palmeiras vencesse o Flamengo, seria um feito inédito. Nenhum outro clube no Campeonato Brasileiro conseguiu essa vantagem na 10ª rodada. Com um pontinho de diferença, já tivemos 4 vezes. Em 2004, o São Paulo era líder com 20 pontos e na sua cola tinha o Santos com 19. O Juventude também era líder em 2005 com 20 pontos, com o Fluminense na sua cola também com os mesmos 19 pontos. A história se repetiu em 2005. Em 2007, com um pontinho a mais, o Botafogo era líder, mas com o São Paulo na sua cola com 20. E o São Paulo era líder em 2011 com 21 e o Corinthians encostado com 20. Então, assim, com um ponto, como a gente está agora, 4 outras edições do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos aconteceram e tiveram essa mesma pontuação. Agora, 7 pontos, qual era o resultado que iria acontecer caso o Palmeiras vencesse o Flamengo, por exemplo? Nunca antes na história a gente teve isso dos pontos corridos. Então, é pra gente também começar a olhar o nosso futebol como um futebol diferente, não é igual a Premier League, o Campeonato Inglês, o Campeonato La Liga, o próprio campeonato italiano, o campeonato alemão, aonde logo nas primeiras rodadas você vê uma diferença um pouquinho mais larga entre os times líderes e os vice-líderes. É normal você ver 4, 5, 6 pontos de diferença logo nas primeiras rodadas. Por exemplo, o Liverpool tinha essa diferença com o segundo colocado nessa ocasião do campeonato. Então é normal você ver essa questão no Campeonato Brasileiro, porque é um campeonato mais equilibrado, é mais fácil do líder perder pontos ao longo do campeonato. Vale destacar também que em 2018, quando o Palmeiras foi campeão, em 2016, também quando foi campeão, 2023, 2022, o Palmeiras em nenhum dos jogos precisou vencer o Flamengo. Né? Óbvio que empatou, isso é excelente. Mas em nenhum dos jogos ali, tanto no Maracanã quanto no Allianz Parque, precisou vencer o seu rival. Apenas jogou bem, conseguiu pontuar, mas não precisou vencer. Então dizer que agora sim o Flamengo vai assumir a liderança por conta dessa vitória sobre o Palmeiras é irrelevante. Dizer que o Flamengo vai ser campeão por conta dessa vitória também é inexpressivo. Não tem como a gente validar isso nem agora e nem no final do Campeonato Brasileiro, porque ainda faltam 28 rodadas. São muitos jogos, tem o jogo da volta, tem os jogos que, por exemplo, o Flamengo perdeu pontos nesse início do Campeonato Brasileiro, então tem muita água para rolar, cara. Vamos falar então agora de seleção brasileira. Eu quero pegar aqui o post da CBF da convocação, porque o meu caderno ficou um pouquinho longinho de mim. Porque é o seguinte, na verdade eu vou pegar o meu textinho que eu mandei para os meus amigos no WhatsApp com a convocação da seleção brasileira, porque lá tá os times certinhos, e aí eu não vou errar, claramente, se meu WhatsApp abrir rapidinho, se ele não demorar. Mas assim, em resumo, gostei da convocação, acho que é mais do mesmo, não é uma convocação diferente que a gente esperava, não é também uma convocação que o Ancelotti fez a seu gosto,
é muito naquela lista que já foi pré-moldada pelo Juan, enfim, pelos engravatados da seleção. Então não tem ali, talvez um ou outro jogador que eu vou falar que tenha um dedo ali do Ancelotti, mas em suma, né, em somatório, em resumo, não tem muito dedo do Ancelotti na nossa convocação. Bom, lista do Carleto. Vamos para os goleiros: Alisson, Bento e Hugo Souza. A grande surpresa foi o goleiro do Corinthians, né, que foi Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr, time do Cristiano Ronaldo, ex-time do Cristiano Ronaldo, e o Hugo Souza do Corinthians. Bons goleiros, né? O Hugo Souza vai ser com certeza o terceiro goleiro. Bento e Alisson, por conta de tempo de seleção, estão na frente também. São mais bem preparados para o cargo de seleção. Defensores: Alexandre do Flamengo, Alexandre do Lille, Beraldo do PSG, Carlos Augusto, esse sim tem o dedinho ali do Ancelotti nele, Danilo, Flamengo, Léo Ortiz, Flamengo, Marquinhos, PSG, Wanderson, Mônaco e Wesley, também do Flamengo. Bons nomes, cara, eu acho só que o Danilo ali já deu, deveria ter sido outro nome, talvez o Gabriel Magalhães, não sei se está lesionado, talvez sim. O Murilo do Nottingham Forest, né, pela temporada, por conta do que jogou, por conta do que ainda pode render com a seleção brasileira. Bom, vamos passar para os meio-campistas aqui. Andrés Pereira do Fulham, Andrei Santos do Racing Clube da França, Bruno Guimarães do Newcastle, Casemiro do Manchester United, Ederson do Atalanta e Gerson do Flamengo. No meio-campo a gente tem ali, na minha visão, o grande dedo. É pejorativo falar isso, mas o grande pitaco do Ancelotti é no caso do Casemiro. Acho que ele optou por conta da experiência, por conta de já ter trabalhado, por conta de já de conhecê-lo. E talvez do Casemiro fazer esse elo entre a comissão do Ancelotti e os jogadores que já estão na seleção brasileira. Sem dúvidas foi isso. No ataque a gente teve as grandes surpresas, né? Sem Neymar, vamos ter Antony do Real Betis, Estevão do Palmeiras, Martinelli do Arsenal, Matheus Cunha do Wolverhampton, Rafinha do Barcelona, e Charleston do Tottenham e Vinícius Júnior do Real Madrid. Outro dedo para mim claro do Ancelotti, nosso técnico do Carlinhos, é a questão do Richarlison, né? Eu acho que muito do que eu falei do Casemiro é um jogador que ele já conhece, um jogador que ele já trabalhou junto no Everton, então são peças ali importantes que ele vai escalando para fazer esse elo entre ele e os jogadores. Quer dizer que eles vão estar na Copa 2026? Muito dificilmente, acho que não vão estar não. Mas são bons nomes para esse primeiro trabalho, para esse primeiro contato do Ancelotti com os jogadores da seleção brasileira e com o ambiente da seleção brasileira como um todo. É isso, cara, gostei da seleção. E notícia de última hora aqui para quem ficou até o final do vídeo. Nosso querido Augusto Melo, presidente das mentiras e das farsas do Corinthians, foi afastado do cargo, não é mais presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista. Né, aprovou o impeachment do queridão Augusto Melo, que por conta dos envolvimentos dele com a criminalidade paulista, né, foi afastado do comando do Corinthians. É isso. Giro de notícias, giro de convocação, informações para vocês da 10ª rodada, só aqui nesse vídeo com muita tosse, mas não passa para vocês através do vídeo, obviamente. Um abraço, fique com Deus e deixe aqui nos comentários dicas para melhorar minha voz. Agradeço muito vocês. Até mais. Tchau, tchau.